Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, vamos mergulhar num tema que, assim, todo mundo meio que conhece, mas que continua sendo um desafio enorme, né? Saúde mental no trabalho. Burnout. E essa busca por uma produtividade que, sei lá, não acabe com a gente. A ideia é tirar umas lições valiosas sobre reconhecer nossos limites, sabe? A importância do autocuidado e também aquela armadilha de achar que a gente é a nossa profissão. E para começar, tem uma imagem muito forte, que é a da jornalista Isabela Camargo, né? Experiente, ao vivo, previsão do tempo para todo o Brasil e, de repente, a palavra some. Ela esqueceu o nome da capital do próprio estado, Curitiba, um branco total, em rede nacional. Assim, um sinal de alerta mais claro impossível, né? É um ponto postida bem impactante mesmo. Porque ilustra de um jeito muito cru um problema que vai bem além do individual, sabe? O que aconteceu ali naquela situação super exposta, na verdade reflete uma pressão, um esgotamento que muita gente sente, só que nos bastidores, né? Vamos usar essa e outras experiências para tentar entender como essa dedicação total ao trabalho, que muitas vezes vem da paixão mesmo, pode acabar levando a um curto-circuito. E o mais importante, como é que a gente pode redesenhar essa relação com o trabalho para buscar o que estão chamando agora de produtividade sustentável. Um jeito de ser produtivo sem se destruir no processo. Essa história da Isabela me deixa pensando. A gente ouve tanto falar em vestir a camisa, né? Ter paixão pelo que faz. Isso é quase um pré-requisito para o sucesso, parece. Mas onde que essa paixão toda, essa entrega total, começa a virar tipo uma armadilha para nossa identidade? Quando que a gente deixa de ser a gente para ser só a nossa função? Essa é a pergunta-chave, né? Existe uma cultura talvez um pouco mais antiga, mas ainda presente, que valoriza muito essa fusão. Quase uma coisa só entre a pessoa e a empresa. Uma lealdade, assim, quase cega. Só que o material que a gente analisou traz uma reflexão bem importante. Pessoas são maiores do que empresas. Sabe, o nosso valor, nosso potencial, não cabe num crachá, numa descrição de cargo. O convite para a gente pensar em trabalhar para si, mesmo quando a gente é funcionário de algum lugar. Isso quer dizer investir na própria saúde, na imagem, no aprendizado, porque, no fim das contas, os empregos, as empresas, elas passam, né? Mas nós ficamos. A nossa jornada é bem mais longa que qualquer contrato. Faz todo sentido. A própria jornalista falou que ela tinha certeza absoluta, assim, convicção de que a identidade dela era ser da Globo. Não era só um trabalho. Era quem ela achava que era. E essa certeza toda desmoronou com o burnout e a demissão depois. Mostra bem o perigo que é colocar todos os ovos da nossa identidade nessa cesta profissional, né? Exatamente. E essa identificação tão forte pode acabar funcionando como um bloqueador de sinais de alerta, sabe? A pessoa está tão imersa naquele papel, naquela identidade profissional, que ela ignora ou diminui o que o corpo e a mente estão tentando dizer. Vira tipo uma armadura que, em vez de proteger, acaba isolando a pessoa dela mesma. Falando nesses sinais, o burnout que ela descreveu não foi tipo um raio que caiu do nada, né? Foi um processo, foi se construindo, resultado, como ela mesma disse, de amar demais o trabalho, fazer demais, entregar muito resultado e, o ponto principal, ignorar os avisos do corpo. O esquecimento de Curitiba foi só o colapso final, né? E os sintomas físicos ali na hora foram, nossa, avassaladores. Visão turva, falta de ar, coração a mil, náusea, mãos e pés gelados, tudo em segundos, ao vivo. Que assustador. Extremo, né? E o que é curioso é que, assim, embora a palavra burnout seja meio recente na conversa do dia a dia, o fenômeno em si não é novo, não. Já em 1869, olha só, antes mesmo da lâmpada elétrica que a gente conhece, um médico americano descrevia a tal da neurastenia, que era um esgotamento nervoso ligado à moderna civilização da época. E um ponto fundamental que as fontes que a gente viu destacam, o burnout costuma pegar mais forte justamente quem? Aqueles que são apaixonados pelo que fazem, os dedicados, os que entregam resultados ótimos, os que sempre dizem sim.
Dificilmente afeta quem faz só o mínimo, sabe? Os braços curtos, como o pessoal fala. É o tal paradoxo do apaixonado. A própria força da pessoa, a paixão, quando vai ao extremo sem cuidado, causa o esgotamento. Isso é tão contraintuitivo, né? A gente podia pensar que quem se esforça menos ia cansar primeiro, sei lá. Mas não, e o corpo vai dando umas pistas antes do colapso total, né? Dores que viram crônicas e a gente vai normalizando, aquela dor de cabeça quase todo dia, o estômago que vive reclamando, problema de intestino, queda de cabelo mais forte, apertar os dentes dormindo, bruxismo. São como as luzinhas piscando lá no painel do carro, avisando que tem algo precisando de atenção urgente. Perfeito. A analogia da luz de combustível no painel é ótima mesmo. O corpo tá lá dizendo, olha, preciso de atenção, preciso descansar, preciso de cuidado. Mas muitas vezes, por excesso de confiança ou pela própria pressão do dia a dia, a pessoa pensa, dá para rotar mais um pouquinho, só mais esse projeto aqui, depois eu descanso. Ignora o sinal. E aí, uma hora, não tem jeito, o carro para no meio da rua, o corpo desliga. É fundamental a gente entender que a doença ou o esgotamento não são uma falha de caráter, sabe? Ou uma punição. São, na verdade, o organismo tentando forçar uma pausa para restabelecer o equilíbrio que se perdeu. É um mecanismo de autopreservação levado ao extremo. E essa ideia de autopreservação, de manter o motor funcionando no longo prazo, se conecta direitinho com isso que estão chamando de produtividade sustentável, certo? A gente fala tanto em sustentabilidade para o planeta, em preservar recursos e tal, mas será que a gente aplica essa lógica para a gente mesmo? Ou a gente vive naquela base do ano que vem eu tiro férias e recupero tudo, sempre adiando o cuidado essencial? Nosso ritmo de vida e trabalho, ele é sustentável? Essa pergunta é crucial. E a resposta para muita gente, infelizmente, é não. A base para construir essa sustentabilidade pessoal, segundo o material que a gente analisou, está nos chamados 5 faxineiros da saúde mental, que são sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer, né? Tempo de qualidade com família, amigos. E o sono é apontado como o pilar mestre, assim, inegociável. A comparação com escovar os dentes é excelente. Ninguém pensa em escovar os dentes só no domingo, né? Porque então a gente negligencia o sono ou o descanso como se fossem opcionais. Dormir mal cronicamente afeta a nossa cognição, nosso humor, memória, tomada de decisão, tudo. Dormir menos de 6 horas por noite direto está ligado a um risco bem maior de vários problemas de saúde sérios. E a analogia do atleta de alta performance que foi mencionada é muito boa. Para um atleta, dormir bem não é luxo, né? É parte essencial do treino. É tão importante quanto o treino físico, a alimentação, para garantir o desempenho e a recuperação. E tem outra ideia interessante que apareceu, a de atualizar a identidade ou talvez as nossas necessidades. O que a gente precisava com 20 anos de sono, de lazer, de comida, provavelmente não é o mesmo aos 30, 40, 50. A gente precisa fazer meio que um check-up periódico das nossas próprias necessidades, como a gente atualiza um aplicativo no celular, sabe? Não dá para rodar a vida toda com as configurações de fábrica da juventude. Essa autoavaliação contínua é a chave. Reconhecer que a gente está sempre mudando e que as nossas estratégias de autocuidado precisam acompanhar essa mudança. O que era suficiente antes pode não ser mais. O que era negociável, tipo, hoje durmo menos para terminar isso aqui, talvez precise se tornar inegociável agora. É um processo ativo, sabe? De autoconhecimento e de ajustar a rota. E falando em ajustes, a gente entra na questão do tempo. Quem não tem essa sensação de que o tempo está voando? É impressionante. A tecnologia acelera tudo. Dá pra gente aquela ilusão de que dá pra encaixar mais e mais tarefa nas mesmas 24 horas. Só que essa corrida maluca por eficiência gera uma sobrecarga brutal. E no fim das contas, a gente fica meio viciado na própria pressa, né? Corre mesmo quando nem precisava. É um ciclo vicioso, com certeza. E para quebrar isso, a sugestão que aparece é estabelecer uns contratos de tempo muito claros. Tipo, qual é o horário real de trabalho, não só o formal, mas o tempo que você realmente dedica a ele. Qual o tempo reservado para a família, para os amigos, para o lazer.
E talvez o mais importante e o mais esquecido. Qual o tempo inegociável para você mesmo? Para o sono, para o autocuidado, para fazer coisas que recarregam sua bateria. A analogia do horário do banco ou do supermercado é boa. Eles têm um limite. Se você chega depois, não adianta reclamar. O problema é seu. A gente precisa ter essa clareza com os nossos próprios limites e com os dos outros. Isso inclui aprender a dizer não para os alugadores de tempo, sabe? Aquelas interrupções que não precisavam, reunião sem objetivo claro, conversa que tira totalmente o foco. 20 minutos para voltar para o foco depois de uma interrupção importante, como dizem algumas pesquisas. Nossa, isso é muito tempo. Se a gente pensar na rotina de um escritório hoje, com e-mail pipocando, mensagem chegando, notificação no celular, como é que alguém consegue manter a concentração de verdade? É um desafio gigantesco. Por isso a importância de proteger ativamente esse tempo de foco. Isso passa também pela comunicação, né? Aquela frase citada na conversa, "Obrigado pela informação que você não me deu", pode até soar meio ácida, mas ela pega a essência da necessidade de ser objetivo. Respeitar o tempo do outro é também respeitar o seu próprio tempo. Chega de mensagem vaga, de reunião que podia ser um e-mail, de ficar enchendo linguiça, sabe? Clareza, concisão. São formas de respeito e de proteger nossa energia mental. Proteger a energia mental. Isso me leva de volta para a experiência da jornalista. Depois do burnout e da demissão, a reação inicial dela foi se sentir vítima, né? Punida, desvalorizada, depois de tanto tempo se dedicando. Uma reação super compreensível, humana. Sem dúvida. É muito natural cair nesse lugar da vítima quando acontece algo ruim, principalmente quando parece injusto pra gente. Mas o ponto de virada, a transformação mesmo, aconteceu quando ela conseguiu mudar a lente, sabe? Mudar como ela olhava para a situação. Adotar o que ela chama de olhos de aprendiz. Em vez de ver a demissão e o burnout como um fim trágico ou uma punição, ela passou a encarar aquilo como um freio de arrumação. Necessário. Uma mensagem dura, claro, mas uma mensagem para recalcular a rota, repensar as prioridades, entender o que realmente importava para ela. Tem uma citação do técnico Bernardinho que encaixa bem aqui, que foi mencionada na fonte. As situações que mais ensinam e transformam a gente raramente vêm com aplauso, geralmente vêm com lágrimas. São convites, às vezes dolorosos, para aprender e crescer. É uma mudança de perspectiva muito radical, né? Enxergar o tropeço não como fracasso total, mas como um feedback, uma oportunidade de aprender algo super importante, mesmo que doa na hora. Mas é fácil falar em olhos de aprendiz. Na hora da dor, como é que se faz essa virada de chave na prática? O que será que permitiu essa mudança para ela? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam ao seu favor ou contra. Olha, é um processo, né? Não é um botão que você liga e desliga. Acho que envolve aceitar a dor, mas não se definir só por ela. Envolve buscar apoio, claro, refletir sobre o que aconteceu sem ficar só se culpando, sabe? E ativamente procurar os aprendizados. O que essa situação me ensinou sobre meus limites? Sobre meus valores? O que eu quero para minha vida daqui para frente? É como transformar a crise em matéria-prima para a reconstrução. E essa capacidade de tirar aprendizado da dificuldade é talvez a base mais forte da resiliência e da própria produtividade sustentável que a gente está buscando. É o que permite a gente seguir adiante. Não exatamente como antes, mas de um jeito mais consciente, mais inteiro. Muito bom. Então, se a gente fosse resumir os grandes pontos dessa nossa conversa, seria tipo a urgência de ouvir os sinais do corpo antes que ele precise gritar, a importância central do autocuidado básico, com o sono ali como rei absoluto, né? A necessidade de separar quem a gente é do cargo que a gente ocupa, a importância de definir limites claros com esses contratos de tempo e, por fim, essa capacidade de encarar as dificuldades com olhos de aprendiz, buscando crescimento, mesmo na dor. Exatamente. E como provocação final fica uma questão para a gente pensar, né? E se a métrica real de sucesso, de alta performance, não for só o volume que a gente entrega ou a velocidade com que a gente faz as coisas, mas sim a nossa capacidade de manter essa entrega de forma saudável, equilibrada, no longo prazo?
Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, redesenhar nossos hábitos, nossa mentalidade, para que ambição e bem-estar possam caminhar juntos e não como inimigos? Como tornar a tal da produtividade sustentável não só um conceito bonito no papel, mas uma prática real, transformadora na nossa vida? Fica aí a reflexão para todo mundo.